Bom dia! Muito bom dia, este é o seu programa Manhãs da TV, que está consigo de segunda a sexta-feira, assim, por volta desta hora. 10 da manhã nós entramos onde você estiver, sempre, com a sua companhia aí desse lado. Através aqui da Curiax TV, mandamos um grande abraço, sejam muito bem-vindos. Gostamos muito de ter a vossa companhia connosco no programa. Já sabe, nós trazemos o melhor da tradição e cultura portuguesa, mas também projetos espetaculares, pessoas fantásticas, histórias impactantes que você conhece aqui no Manhãs da TV. E claro, além dos nossos convidados que vão estar connosco, você também é convidado, só que não conseguimos falar, só pelas redes sociais, mas continua a ser o nosso convidado de honra, não é assim? Exatamente, e hoje nós vamos ter vários temas e vários convidados que com certeza serão do seu agrado. Vamos estar à conversa com a Carla, com a Susana, com o Pedro, e vamos falar acerca de uma associação muito interessante que é a AMURT. Exato. Nós gostamos muito de ter estas associações aqui connosco e é um projeto nobre, vocês vão adorar conhecer. Isso se não já conhecerem, claro. De seguida nós vamos ter uma rúbrica do nosso amigo chefe Júlio, né? Ora bem. Vai-nos falar de 4 bacalhaus. Qual Não é um, não é dois, não é três, só 4. Sim, normalmente há 1001 receitas, ele escolheu só 4 desta vez. Se bem que ele diz que tem 1002, que ele tem uma outra receita nova. Sim. Mas ele tem sempre rubricas fantásticas. O restaurante dele é fantástico e já tivemos muitas entrevistas. Vocês depois podem pesquisar no YouTube. E de seguida vamos estar com uma nutricionista. Exatamente, vamos estar com a Joana Baleia, que nos vai falar acerca de coisas fantásticas que você só ouve aqui no Manhãs da TV. Portanto, nós voltamos já. Até já. Estamos de volta e então connosco temos aqui Susana, o Pedro, a Carla. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa. Bom dia. Bom dia. Aqui só uma à parte, a Susana, ela fala melhor inglês, ok? E então o que vai acontecer é nós fazemos as perguntas e à medida que a Susana for respondendo, o Pedro vai traduzindo e vai-lhe explicando também qual foi a pergunta. Se houver alguma coisa que não percebem, depois podem-nos mandar para as redes sociais que a gente responde. A Sara responde. Claro. Ela percebe inglês very well. Speak English ABL. Meu Deus, meu Deus. Mas é um prazer ter-vos cá, aos três. É uma associação nobre mesmo, o trabalho que vocês fazem. Para quem nunca ouviu falar da AMURT, como é que tudo começou? O que é que consiste? Qual é a missão e os valores da AMURT? Essas 3 perguntas de seguida. Não, é o início. Comecem pelo início e a gente vai pegando por aí. Sim. Então, a AMURT começou na Índia, em 1970. É uma organização para apoio a pessoas que têm dificuldades económicas ou desastres, como furacões, tufões, catástrofes. Tem vindo a crescer, neste momento está em cerca de 40 países. Aqui em Portugal começou em 2008, está registada como uma ONGD, uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, e tem alguns projetos que se têm vindo a desenvolver cá desde essa altura. Certíssimo. E como é que vocês conheceram, cada um, como é que conheceu a AMURT? My story is very interesting A minha história é muito interessante. because I was actually working in India, and every year we would have like a yoga meditation tour of India, and people would come from different countries and they'd be taken to all the holy places. Eu estava a trabalhar na Índia e fazia viagens espirituais na Índia. And the last part of the tour was a trek in Nepal, and I used to help with that trek every year. E a última parte da viagem era um passeio no Nepal e eu costumava ajudar nessa parte todos os anos. So in 2005 and 2006 there was the big tsunami at Christmas, Sim. and Em 2005 ou 2006 houve um grande tsunami na Índia. And that year, we had several people from Portugal on the tour. So they wanted to leave it and go and do tsunami relief. E houve vários participantes dessa viagem organizada, que tinham ainda alguns deles até de Portugal, que quiseram sair da viagem organizada e ir ajudar no apoio ao tsunami. So finally, after some discussion, 2 of our men left and they went, and we met them a month later in Delhi at the end of the tour. And they said, we want to do a permanent project to help these people. What can we do? And we said, let's start a child sponsorship program. So I sent them off to a children's home to take the details of the children. Let's see if Pedro remembers this and translate all this. Go easy on it, go easy on it. Depois, essas 2 pessoas foram ajudar em trabalho humanitário no apoio às vítimas do tsunami e no final encontraram-se outra vez no fim desta turnê espiritual. Tinham vontade de organizar alguma coisa, depois de estarem ali envolvidos com o serviço, a organizar um projeto permanente. And so I stayed in India because I lived in India for like 20 years.
And so I knew many children, I knew of a lot of projects that needed help. And these two people, they came back to Portugal and they arranged sponsors for the children. And I arranged letters and drawings every few months for the children to send to these new adoptive parents. E então a Malati ficou a Suzana ficou na Índia e fez contactos com projetos, que ela já conhecia muitos projetos. Estes dois camaradas foram para Portugal também. Os dois portugueses voltaram e fizeram o ponto de cá, portanto, encontrando pessoas para apoiar crianças que estavam nessas escolas. E a Suzana foi organizando informação a vir, sei lá, desenhos e outro tipo de feedback para as pessoas que estavam cá perceberem quem é que estavam a ajudar. Sim, é o que nós chamamos do processo de adoção, certo? Porque para a adoção de crianças, é isso, podemos apadrinhar ou adotar uma criança, por assim dizer. Não é adoção, é padrinhar, acho que é mais apadrinhar, o termo certo, o termo mais correto. Sim, dizem que é adoção, mas não, é padrinhar. Era então basicamente o que a Suzana fazia, enviava cartas, desenhos das crianças da Índia que estavam a ser ajudadas por esses pontos de ligação aqui em Portugal. E exatamente, esse é o início desse projeto, do projeto da adoção, apadrinhamento. Sim. Carla, como é que tudo começou para si? Como é que conheceu esta associação maravilhosa? Então, foi assim. Eu estava envolvida já com a Ananda Marga, que ainda não falámos aqui, mas que a Amurte é como se fosse um braço da Ananda Marga, um braço do serviço social. E, portanto, eu já estava a fazer práticas de meditação e de yoga. E o lema da Ananda Marga um bocadinho é autorrealização e serviço ao universo. E eu sempre tive também este gosto pela área social e de ajuda ao próximo. E no meu caso foi mesmo na altura da pandemia, do Covid, que alguns de nós começaram a pensar o que é que poderíamos fazer para ajudar, não é? Porque agravou-se a situação de pobreza em termos gerais. Portanto, nunca tinha participado numa associação, um trabalho voluntário, começou pela Amurte, certo? Ou já tinha tido alguma experiência antes? Já tinha tido umas pequenas experiências, sim. Mas nada assim a este nível, não é? Nada a este nível, não. It's very important for you to help others. You know, when we see that more than 1 billion people in the world out of 8 do not have the basic minimum necessities of life. Quando nós vemos que 1 bilhão de 8 bilhões de seres humanos não têm as necessidades mínimas da vida, do we have a right to sit comfortably in our houses and not think about them? Temos o direito de estar sentados confortavelmente nas nossas casas e não ajudar? That is like 1 out of every 8 people. Isso é 1 em cada 8 pessoas. Muito importante. Como é que o Pedro conheceu a Amurte? Como é que veio parar nesta associação? Eu comecei a fazer práticas de meditação com a Ananda Marga e aí é que tomei contacto com a Amurte. E também estou aqui na zona de Lisboa e foi um bocadinho o mesmo, ou seja, nós começámos em 2015 talvez a fazer alguns projetos aqui em Lisboa com atividades em bairros sociais, com crianças para fazer atividades lúdicas e de construir valores com jogos e à volta disso. Depois tivemos um projeto que foi o projeto Partilhar, que basicamente um grupo de pessoas conhecidas começámos a pensar que tipo de... Queríamos fazer alguma coisa na parte social, não sabíamos o quê, e o que nos ocorreu foi fazer o projeto Partilhar, que era recolhíamos mobílias, frigoríficos, termoacumuladores, camas, armários. Tínhamos um amigo que emprestou uma carrinha, então metíamos dentro da carrinha e íamos entregar diretamente à casa das pessoas. E foi um projeto muito, muito motivador. As pessoas a quem nós entregávamos eram pessoas que estavam em situações de... não tinham apoio da Segurança Social porque estavam em processo de legalização. Esse foi o início. E foi uma grande ajuda também, não é? Porque estamos a falar em termos quando há situações muito complicadas, não é? E vocês também atuam mais em situações também de catástrofes e situações assim também. É assim, a Amurte Internacional atua em cenários de catástrofe aqui em Portugal. Sim. Está a correr bem, não temos tido catástrofe. Sim. E, portanto, eventualmente pessoas podem ir para fora. Nós fazemos também um trabalho de levantar donativos para esses processos. Ou seja, quando há... You want to say something? Yes.
When, É difícil essa coisa. Ou seja, a Amurte em Portugal também ajuda a levantar fundos para equipas internacionais da Amurte que estão noutros países. Força, Susana. we did do some fundraising for the big fire that swept the whole of central Portugal in 2017, because there were some villages where we knew the people, and together with other international teams, we fundraised to help them to rebuild their lives. Ou seja, quando houve os grandes incêndios aqui há uns anos, a Amurte ajudou em algum trabalho de reconstrução. Susan, you understand Portuguese then? Some, not enough. Certíssimo. Então, vocês estão mais, tanto o Pedro como a Carla, estão mais na Amurte de Lisboa, né? Focados no todos os projetos que são realizados aqui em Portugal, nomeadamente porque a Amurte Internacional, por exemplo, tem projetos para Moçambique, tem projetos para a Índia, tem projetos para vários lugares. Aqui em Lisboa, que tipo de projetos é que estão a decorrer de momento? Ok. Aquilo que nós temos a decorrer é a Cozinha Solidária. Esse é o projeto que nós temos. Basicamente, na sequência daquilo que a Carla estava a falar, durante o Covid, até começou no Porto. Alguns voluntários da Amurte no Porto começaram a fazer entrega de comida a sem-abrigos. E nós também estávamos a sentir que estava uma situação difícil, havia pessoas a ficar sem trabalho, havia pessoas a ficar em isolamento e, portanto, havia mais vulnerabilidade social e queríamos fazer alguma coisa. E começámos a pensar o que é que seria e fizemos algumas recolhas de alimentos, entregámos a organizações, à Academia do Johnson, a um Cooperativa da Mula, no e Barreiro. uma outra associação ali na zona de Chelas. E depois começou a surgir a ideia que, ainda antes, isto foi antes da ReFood, começou a surgir a ideia de fazermos um projeto permanente em que cozinhávamos semanalmente e entregávamos comida a pessoas necessitadas. E depois a maneira como isto acabou por ser possível, porque nós não tínhamos o contacto das pessoas a quem entregar e nós não tínhamos cozinha onde pudéssemos cozinhar, foi através de parcerias. Então fizemos uma parceria com a Sociedade Musical Simpatia e Gratidão, tem um nome maravilhoso, ali em Carnaxide, que nos cederam espaço, foi impecável, foi espetacular, e nós cozinhámos nesse espaço, nessa cozinha, e como precisámos de conseguir sinalizar as pessoas a quem entregar, fizemos uma parceria com a ReFood. A ReFood trabalha com as juntas e, no fundo, com os órgãos, com as autoridades locais para ter pessoas sinalizadas que têm dificuldades económicas. Então nós entregávamos a comida à ReFood uma vez por semana, íamos lá à Sociedade Musical, cozinhávamos, punhamos tudo em caixas e entregávamos à ReFood e eles depois faziam a entrega às pessoas. Como é que era o feedback das pessoas ao receber essa comida? É assim, nós não temos tanto contacto. Nós vemos algumas pessoas, falamos com algumas pessoas e pronto, se gostaram, se não gostaram, mas não temos tanto contacto com as pessoas no final, porque depois é um processo entre a ReFood e as pessoas que entram. Ok, certíssimo. Nós falamos com algumas pessoas que estão ali na fila e pronto, há umas que vamos tendo contacto, mas não temos assim tanta. Mas Mas vocês também mesmo têm... através da ReFood têm dito que a nossa comida é muito boa. O feedback tem sido bom. Espetacular. É muito importante poder ajudar as pessoas que estão a precisar e podemos fazê-lo com as coisas básicas que são tão necessárias como a alimentação, não é? Sim, sim. Quando vocês também têm conhecimento dos projetos que a Amurte Internacional faz, né? Com certeza, só para quem está lá em casa, que tipo de projetos é que a nível internacional estão a acontecer? Que se calhar todos os países estão a par. Eu se calhar é que eu vou passar a bola Sim, à vontade. à Suzane, mas só um outro comentário que é em relação à cozinha, só para terminar a história da cozinha que estávamos. Entretanto, essa sociedade musical, o processo terminou porque mudou a organização no fundo, os órgãos mudaram e tinham um novo plano de atividades e tudo mais e não encaixou os horários e então acabámos por terminar a cozinha aí, mas depois começámos uma cozinha no Algueirão e a seguir começámos uma segunda em Carcavelos. Portanto, atualmente temos uma cozinha solidária no Algueirão e uma cozinha solidária em Carcavelos, ambas em parceria com as ReFoods locais. And now we're starting also in Covilhã. Em Covilhã, muito bem. You understand very well Portuguese. You're fooling me. Susana, what other projects are in the Amurte International? We talked about the projects related to Portugal, but other countries, you have the Amurte International, where you have international projects, and other countries know about it. What are the projects occurring at this moment? We have
some permanent relief projects. Ok. Temos alguns projetos de apoio permanente And then, of course, we have the disaster relief programs. e programas de apoio em desastre. So in Mongolia, there is a Lotus Children's Center, which is run by one of our teams. And they take care of street children. They've been running for about 25 years, I think. Exemplo de um projeto é na Mongólia, o Centro de Crianças Lotus, que toma conta de crianças de rua há cerca de 20 anos, 2025. 25 anos. And I understand that the Prime Minister of Mongolia opened the cafe that they made for their grown children, you know, who needed a place to hang out in Ulaanbaatar. And so that is a very, very well-established project. We have, Portanto, este é um projeto bem estabelecido. Sim, sim. yes, we have children's homes in many countries. We have our Ghana homeopathy project. Temos lares de crianças em vários países. And O que é o Homeopathy Project? actually, that was a mistake. It's in Kenya. We have a homeopathic project that was not only treating slum dwellers who have HIV with homeopathy and successfully maintaining them at a level, but also training unemployed slum dwellers as homeopathic healthcare workers. E, portanto, há um centro de tratamentos homeopáticos que trata pessoas que moram em bairros slum dwellers, moram em bairros desfavorecidos, bairros de lata, se eu entendo bem. Pessoas com SIDA. E também envolvendo algumas dessas pessoas depois no centro de alguma forma. In Greece, we have a trained doula with a group of doulas who are taking care of the pregnant refugee women and postpartum refugee women and helping them through the process in the difficult conditions they're living in. Ok. Num outro país, temos na Grécia, há uma doula. Há uma doula que que ajuda mulheres grávidas. You can't make a mistake because she will know it. I have studied a little bit of Portuguese. And then the international relief projects, we did tsunami relief. I also joined the team in Banda Aceh in Indonesia. E em projetos de emergência, trabalhamos no tsunami. Eu também estive lá em Banda Aceh. And now, and we've helped in the earthquake in Nepal. We helped with the Rohingyas in Bangladesh. No terremoto no Nepal, Bangladesh. no Bangladesh, The Philippines. nas Filipinas. And at present, we also helped with the Ukrainian refugees that were coming into Romania, particularly with psychological support. E com apoio psicológico na sequência do que aconteceu na Roménia, na Ucrânia. Sim, sim. And currently, we're working with the people after the Turkey earthquake. Ok. Estão a ajudar agora as pessoas que passaram por este terremoto na Turquia. Portanto, vocês têm muitos projetos, vocês têm que vir aqui mais vezes. Eu acho que precisamos de mais tempo para falar com todos vocês acerca de todos os projetos e falar com mais calma, né? Porque isto, a tradução também leva algum tempinho. Mas vocês são uma equipa fantástica, não é? Têm um coração gigante e lá em casa o pessoal adora este tipo de projetos. Quem quiser ajudar, quem quiser contribuir, quer à Amor de Lisboa ou internacional, como é que pode entrar em contato? Como é que podem saber mais de vocês? Ok, então podem entrar em contato através do site. Temos lá acho que vai passar aqui na imagem. E portanto as pessoas podem através daí ter o nosso contacto. Formas de ajudar, e também estamos no Facebook, também podem contactar através do Facebook. Formas de ajudar, podem adotar uma criança, adotar, apadrinhar, é a palavra correta, uma criança nestes projetos. We have many. Há muitas, e com 10, 15 euros é um valor mensal que para nós é muito baixo, mas depois nestes países tem um grande impacto, é uma coisa muito boa. Nós estamos à procura de um espaço para fazer uma cozinha solidária em Lisboa. Já estamos em Algueirão e Carcavelos, mas estamos à procura. Tem sido difícil encontrar. Se alguém tiver alguma associação, alguma organização que nos deixe usar uma vez por semana durante 3 horas a cozinha, nós vamos buscar voluntários e organizamos e temos algumas pessoas em Lisboa que queriam ajudar, de outra forma. Ou se as pessoas quiserem ajudar com donativos, também é sempre muito bem-vindo. Sejam particulares, sejam empresas, nós temos
temos algumas empresas que nos apoiaram ao longo deste percurso. Certíssimo. Portanto, Vocês têm mesmo que vir aqui uma próxima vez, está bem? Obrigada por terem estado aqui connosco. It was a pleasure to meet you, Suzana. Fala português, ela percebe. Ela percebe, ela não precisa falar inglês. She's fooling us all. Muito obrigada. It was a pleasure, Susan, e foi um prazer também ter-vos vocês. Têm mesmo que vir uma próxima vez, está bem? Para falarmos com mais calma. ok. E agora nós vamos tentar ver como é que se faz 4 bacalhaus. Não é 1, não é 2, não são 3. É fácil. São 4. Primeiro faz um, depois faz o outro. Depois do outro. Vamos ver se é assim que o chefe Júlio nos vai explicar. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Olá, bom dia. Sou o chefe Júlio Fernandes e estou aqui nas manhãs da TV. Para quê? Para vos falar de gastronomia e principalmente de bacalhau, que é a minha especialidade. Eu sou o chefe executivo do restaurante de bacalhau. Hoje, antes de começar o nosso programa, queria-vos perguntar se têm ideia de quais são as maravilhas da gastronomia. Elas normalmente são apontadas 7. Eu vou-vos falar em 8, porque tenho o interesse especial num prato que já vos vou falar. Portanto, as maravilhas da gastronomia são os hortícolas, o pão, o peixe, a carne, o arroz, o azeite, os doces e os nossos maravilhosos vinhos. Mas hoje eu vou-vos falar aqui daquela que eu acho que é mesmo a maravilha da gastronomia. Tanto mais que se diz que há 1001 maneiras. Não, no do bacalhau há 1002, porque temos o bacalhau especial, que é o bacalhau à chefe Júlio. Já experimentou? Vá visitar o de bacalhau e vai ver que tem uma extraordinária surpresa. E então hoje vamos fazer um programa que é um programa com 4 pratos de bacalhau. Exato. Costumamos fazer umas misturas e trazer-vos aqui também outras maravilhas da gastronomia, mas hoje vamos falar de bacalhau. 2 entradas e 2 pratos. Eu espero que gostem. Olha, vamos começar por uma entrada que eu não posso dizer. Estamos em televisão e estamos num horário nobre. Aqui as manhãs na TV são vistas por muitas crianças. Por isso eu não posso dizer exatamente, mas vocês vão perceber. Uma de bacalhau, ou seja, bacalhau desfiado. 3 lombos, tirem a pele, as espinhas, e uma cebola, 3 dentes de alho, coentros, azeite, vinagre, sal, e o sal não é preciso muito, mas uma pitadinha de pimenta. Este desfiado de bacalhau, que é feito com bacalhau cru, tirando a pele e as espinhas, desfia-se o bacalhau, coloca-se a cebola crua em meias luas, o alho bem cortadinho, os coentros bem cortadinho, e temos aqui um prato fresquinho com muito azeite. Não se esqueça do azeite. Olha, e agora vamos fazer um bacalhau cremoso com camarão. Vamos fazer num tacho. Antes de fazer no tacho, vou-vos dizer o que é que precisamos de ter. 500 gramas de bacalhau cozido desfiado. Vocês já sabem que o bacalhau, para ser cozido, não precisa de muito tempo. Precisa de água a ferver, mergulhar o bacalhau nessa água a ferver e 10 minutos no máximo o bacalhau está em condições para o nosso prato. 500 gramas de camarão. Camarão sem cabeça. Há à venda nos supermercados um saquinho, camarão sem cabeça. Vamos fazer 500 gramas de bechamel. Há uns pacotezinhos também que se vende da Knorr, que é muitíssimo bom. Uma cebola, 3 dentes de alho, uma colher de sopa de manteiga, não ponha margarina, ponha manteiga mesmo. O azeite necessário e então agora vamos fazer este nosso bacalhau cremoso com camarão. Vamos fazer num tacho um refogado
com pouco azeite, a manteiga, a cebola cortada em rodelas e os alhos picados. Já está a ver aquela cebola a mergulhar. Muito bem. Junte o bacalhau, previamente cozido, e mexa bem. Agora acrescente meio litro de molho de bechamel. E envolva bem. Num pirex, disponha o preparado bacalhau e por cima o miolo de camarão. Acrescente e tape o restante puré. O puré de batata é para juntar ao bacalhau, à cebola e ao camarão. Leve ao forno a gratinar. Peguem 2 gemazinhas de ovo, bata muito bem e espalhe as gemas de ovo por cima da parte de cima do gratinado. Vai ver que vai dar uma cor excelente e vai perceber se está muito queimado, pouco queimado. Eu diria que não pode estar queimado. O segundo prato que eu tenho para vos propor é a bacalhoada. Sabem que os brasileiros gostam muito de bacalhoada, mas a bacalhoada é assim uma espécie de uma caldeirada de bacalhau. Então o que é que nós precisamos? Precisamos de bacalhau, igual medida de batatas, portanto são 1 kg de bacalhau, 1 kg de batatas, 2 cenouras, uma cebola, uma lata de tomate pelado e 2 ovos cozidos. 250 ml de azeite, 2,5 ml de azeite. É muito importante o azeite neste prato. Folha de louro, azeitonas, salsa, pimenta. Coloque o bacalhau num tacho com água fria, cubra com água, leve ao lume e deixe ferver. E arrefeça o bacalhau dentro da água, que é para ficar ali o bacalhau acamado. Depois corta as batatas em cubo e as cenouras às rodelas. Escorra a água do bacalhau, deite noutro tacho e coza nesse mesmo tacho, com a água de cozer o bacalhau, as batatas. Limpe o bacalhau de espinhas. Não, uma espinha que seja colocada num prato de bacalhau pode perder-se o prato. Deve ver a cebola e o alho passado por azeite. E é nessa altura que junta o tomate picadinho, com um pouco de molho, mas deixe cozinhar em lume brando. Está a ver que este prato é um bocadinho mais elaborado que aqueles que nós temos aqui trazido, mas não deixa de ser um prato especial. Escorra as batatas, as cenouras e deite a mistura do tomate, espalhando por cima das batatas e do bacalhau. Cubra com o resto da tomatada e leve ao forno pré-aquecido a 80 graus e sirva com os ovos cozidos. É um prato fantástico. Não é tudo cozido em cru como a caldeirada de bacalhau é. Portanto, tem 3 componentes, que é a cozedura do bacalhau, a cozedura das batatas na água do bacalhau e depois a tomatada. E este é a receita do bacalhau à portuguesa. Eu hoje trazia aqui para vos dizer, porque ainda temos algum tempo, alguns truques da nossa avó. A melhor fruta, colha mais tarde. Será que o ananás está maduro? Vamos ver. Retire uma pétala, aquela pétala verde, do centro da coroa. Se sair facilmente, o ananás está maduro. Se puxar e não sair, não está maduro, ainda está verde. Como escolher um bom melão? Este tempo que ainda estamos a ter melão de qualidade, o melão português é do melhor que há no mundo. Pressione as extremidades do melão, que devem ceder levemente. Se ele está muito maduro, eles quase que se esmigalham. Mas não é isso. É levemente
E o sinal que está maduro. O melão, quanto mais pesado, melhor qualidade. E figos? Olha que a cor do figo fala. Quanto mais roxo, melhor será o sabor. Apesar de maduro, deve estar firme, sem rugas ou manchas. E agora, falemos ainda dos legumes. Ainda temos tempo. Cenoura. Pode descascar, raspar ou simplesmente lavar. Há muita gente que come a cenourinha com casca, mas antes lave-a bem. Deliciosa, crua, salteada, cozida, estufada, nas sopas das nossas crianças ou nos purés. A sugestão que eu vos trago é cortar a cenoura em rodelas, escaldá-las em água a ferver, salteá-la com manteiga, tempere com sal e pimenta e uma pitadinha muito pequenina de açúcar. Deixe cozinhar até estar caramelizada. Mexa de vez em quando e sirva com carne assada. Gostou? Eu sou o chefe Júlio Fernandes, estou no programa da manhã da Curiacos e é com muito gosto que faço este programa para si, especialmente para si. Já estamos de volta. Ora bem, muito obrigada, chefe Júlio. Ficámos esclarecidos dos 4 bacalhaus. Exatamente. E agora vamos passar para uma área bem diferente, que também vamos falar de comida. Oh, pois vamos. Só que, atenção, não é comer à voluntária, não. Oh, não. Tem ali tudo bem certinho, porque é uma nutricionista que vai estar agora connosco, mas é muito simpática e eu acho que vamos todos gostar dela. Joana Baleia está aqui connosco. Joana, Bom dia, muito Joana. bom dia. Seja bem-vinda ao programa. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer tê-la cá. Igualmente. Um abraço para Sintra, porque você vem de Sintra. Exatamente. Um abraço para toda a malta. Quando nós falamos acerca de nutrição, nós gostamos de ser sempre profissionais da área, porque há muitos mitos, de coisa que se ouve, que se diz, que se não diz, e pelo um profissional nós conseguimos ter sempre uma resposta certa. Em primeiro lugar, só para saberem, você está muito ligada na alimentação infantil-juvenil, certo? É a sua área de especialização. Você até supervisionou nos últimos anos programas de educação alimentar infantil em municípios portugueses. Aproximou-se muito da nutrição infantil nesse sentido, e nós vamos explorar isso um bocado. Mas antes, como sempre, a pergunta é como é que surgiu este gosto, este bichinho pela nutrição? Pela nutrição, por acaso surgiu-me nova pela vontade de ajudar os outros, ou seja, de ter uma profissão na área da saúde, mas enfermagem, algo que se calhar envolvesse sangue e vacinas, não era muito a vocação que eu sentia, mas de que forma é que eu podia ajudar na saúde dos outros, pronto, sem, se calhar mais numa ótica do estilo de vida, não é? E também da saúde mental, que também é uma área que eu acho que toca muito na nutrição e que também me interessa bastante e acaba por tocar na minha, e então eu sempre tive uma relação saudável com os alimentos, portanto comia de tudo, uma relação muito próxima em Sintra também com a produção, portanto com os meus avós, etc. Portanto uma relação muito saudável, eu acho, com a alimentação desde cedo e, portanto, eu gostava muito de comer, apesar de... pronto, comia de... Gostava? Já não gosta? Não, gosto, adoro, mas na altura lembro-me que na faculdade, quando me perguntaram porquê é que estão aqui, porquê é que quiseram o curso de nutrição, e eu disse, porque eu gosto muito de comer e interessa-me muito, porque no fundo é o nosso combustível diário, não é? O que nós colocamos dentro do nosso corpo todos os dias, portanto isto tem que ter um impacto na nossa saúde, tem que ter importância, portanto o que é que nos faz bem, o que é que nos faz mal, isso desde logo me interessou como na ótica de prevenir. Eu nem sabia o potencial da nutrição quando me inscrevi no curso, a verdade é essa. Acho que há muito aquela ideia de que nutrição, emagrecer, dietas, perder peso ou ganhar peso, e é muito mais que isso. Quando eu descobri, principalmente então, o que é que queria dizer nutrição nos primeiros 1100 dias de vida, que é muito agora a fase em que eu atuo muito, tem um poder imenso e tem uma expressão imensa até mesmo na fase adulta e no nosso curso de vida, portanto. E porquê que gosta de trabalhar com esta área do infantil-juvenil? Porque é que eu gosto de trabalhar? Porque é muito mais fácil, e acredito que é muito mais fácil ensinar um bebê ou uma criança a comer do que depois modificar os hábitos e comportamentos no adulto que já faz
aquele tipo de alimentação há não sei quantos anos e, portanto, há muito mais resistente à mudança do que uma criança que, no fundo, nasce, é uma tábua rasa e que nós podemos educá-la a gostar e a ter esta boa relação com os alimentos desde cedo. Mas acaba também por ter um pouco de trabalho, porque a mais, não é? Porque não é só a criança que está envolvida nesse processo. E aí é que começa o desafio. É exatamente envolver os pais neste processo. Portanto, desde o início da minha prática tenho trabalhado com projetos em intervenção em meio escolar, em municípios mais concretamente, e o que é que eu percebi? Que de facto esse era o desafio. Portanto, as crianças até poderiam estar disponíveis, até aprendiam muito bem e compreendiam bem o que nós lhes estávamos a ensinar, mas depois chegávamos a casa e o que elas tinham, não é, para os lanches, para o jantar, para as refeições todas, não correspondia àquilo que nós lhe ensinávamos. Portanto, muitas vezes o desafio era mesmo envolver os pais. Chegarem a casa e a gente ter lá uma refeição para elas e eles olharem para nós e dizerem: mamãe, eu hoje preciso comer qualquer coisa saudável. O teu filho disse isso. Yeah. E eu olhei para o prato e pensei: então, mas isto não é saudável. Ele disse: não foi isto que eu aprendi lá. Exatamente. Porque eles depois levam aquilo que aprendem e isso é muito importante. Esse é o objetivo. E também temos que pensar que estamos a formar as crianças que vão ser os pais do futuro, não é? Eles um dia, se tudo correr como o ciclo normal da vida, eles poderão ser pais, têm a responsabilidade também de transmitir às novas gerações bons hábitos. E aí é que nós entramos. Portanto, nós estamos atualmente a quebrar hábitos e crenças antigas, não é? Que os pais e os avós já têm adquiridos há muitos anos. Ainda não se sabia o potencial da nutrição, não é? Acha que, com base naquilo que falou acerca da importância da alimentação, na verdade é como uma máquina, tem que ter o combustível certo para funcionar bem. Exatamente. Mas estamos a criar esta nova geração, geração Z. Né? Acha que estamos a caminhar para uma geração mais saudável, honestamente, num ponto de vista nutricionista? Estamos a criar uma geração um bocadinho mais alerta para a alimentação saudável, a alimentação sustentável, e é também algo que nós temos que começar a pensar, não é? De que forma é que a nossa alimentação também pode ser mais sustentável, mas a força dos dias, não é? A tecnologia que nós temos também empurra as crianças para um estilo de vida mais sedentário. Bem, e também os pais dessas crianças, ou seja, os pais jovens, também estão um bocadinho afogados em ter que, se calhar, redobrar em 2, 3 trabalhos, em ter que recorrer a fast food, a comida já feita. Isso também é um entrave, ou seja, por um lado temos gerações um bocadinho mais preocupadas, por outro, todo o sistema que está à volta da alimentação, e as pessoas não se podem culpabilizar por isto é falta de vontade, ou eu não consigo. Não, também estamos inseridos num sistema que faz com que nós também vamos comprar certos alimentos e também, pronto, ter que sobreviver com o que temos, não é? Portanto, há aqui vários desafios. Eu espero que eles sejam mais conscientes, mas não sei se vão ter o caminho tão facilitado por estes desafios todos que temos à volta da alimentação. Como é que tem sido trabalhar nesta área com os bebés, com as crianças e com os pais? Com os pais. Eu acho que os pais estão mais alerta para começar desde a introdução alimentar a fazer diferente, e eu gosto muito de atuar nestes primeiros 1100 dias de vida, ou seja, desde a pré-conceição, desde a mulher grávida, desde os pais que querem ensinar o bebê a comer, a questão da introdução alimentar, o facto de estarem mais alertas para uma relação com a alimentação mais saudável desde que eles começam a comer, portanto, os métodos mais autónomos, o BLW, que se fala muito, e tem sido uma experiência boa, mas ainda há trabalho a fazer, e mesmo dentro dos profissionais de saúde que ainda estão algo desatualizados. E que é compreensível, portanto, o nutricionista está a ganhar terreno nesta área, porque até então o pediatra dava um papelinho igual a todos, não é? O que funcionava, e também não tem o tempo de consulta disponível, nem o tempo para se atualizar em todas as temáticas, não é? Pensem, se há nutricionistas, é uma área que tem muito por explorar. O pediatra tem que saber de doenças, de vacinas, das bronquiolites, de tudo e mais alguma coisa. Portanto, não tem tempo de formar os pais neste sentido da alimentação saudável e de prevenir obesidade infantil, prevenir problemas de seletividade alimentar, quando a criança não quer isto, só quer aquilo. Portanto, tem sido um grande desafio também nesse sentido, de comunicar aos profissionais que nós existimos, que nós podemos fazer este trabalho, para que eles também comecem a encaminhar mais para os pais, para nós. Mas cada vez, felizmente, os pais estão mais interessados em fazer diferente, eu acho. Você tem um projeto fantástico, não é?
lancei agora recentemente, portanto eu fui mãe há um ano, portanto experienciei na prática a fase de introdução alimentar e então fiz um curso enquanto estava de licença de maternidade sobre introdução alimentar, portanto prática, evidência científica mais atualizada possível e lancei em dezembro um programa que é o Healthy Start que pretende apoiar as famílias exatamente nos primeiros 4 meses, que são mais intensos de introdução alimentar, ou seja, apoio muito à amamentação exclusiva até aos 6 meses. O programa pressupõe também que as famílias comecem no timing certo, e o timing certo é o timing do bebê, não é o timing das famílias, não é o timing da creche, não é o timing que o pediatra impôs, é o timing do bebê. Portanto, comece logo por falar disso. E depois, como é que podem ensinar o bebê a comer de forma autónoma desde cedo. Então, desmistifica aqui, assim, traduza por miúdos o que é o timing do bebê. Porque isso, O o timing timing do bebê. Nós temos sempre muita pressa, Joana. É, Nós exatamente. precisamos de nos despachar, porque a gente estamos ansiosos que a criança venha, não é? A criança vem, a gente já quer que ela ande, que ela coma, que ela faça, agora não pode chorar, agora preciso disto. Portanto, Precisamente. O que é o timing do bebê? O timing do bebê é, no fundo, respeitar os sinais de prontidão. E o que é que são os sinais de prontidão? O bebê, em torno dos 6 meses, alguns mais cedo, outros mais tarde, vai dar sinais de que está pronto, a nível fisiológico e orgânico, para receber alimentos que não o leite. E pensamos, isto da pressa é muito engraçado falar por aí, porque nós temos muita pressa que o bebê coma, mas ele tem toda a vida para comer e para explorar alimentos, explorar a alimentação, mas o tempo como lactente, ou seja, como ser humano que bebe leite, que é até aos 12 meses, essencialmente até aos 12 meses, a alimentação maioritariamente deve provir do leite materno ou, na sua impossibilidade, da fórmula infantil. Portanto, temos muita pressa, mas a verdade é que este tempo de lactente é curto e é muito importante. E, portanto, eu defendo que os bebés devem comer quando estão prontos ao nível desses sinais, portanto, o facto de já estarem mais estáveis, para se sentar na cadeira. Pensem, se estivessem a comer, Exato. assim, virados, todos inclinados para trás, a nossa deglutição também não está tão facilitada, não conseguimos tão bem engolir os alimentos. Portanto, é pôr-nos no lugar do bebê também, esperar por uma série de sinais que eu também falo no meu programa o Healthy Start, porque isso também vai fazer com que o bebê esteja mais receptivo e vá ter uma melhor experiência desde o início com os alimentos. E é o bebê que vai gradualmente reduzir a quantidade de leite que bebe e vai aumentar a quantidade de alimentos que vai ingerir. Portanto, a alimentação vai começar a tomar mais lugar na alimentação do bebê, mas é o bebê que segue isso. Joana. Não é? A gente disse, eu dei de mamar ou fiz um biberon de, sei lá, 20, 30 mililitros, não é? Agora a criança quer menos, ela não está bem. Exatamente. Portanto, é também para desmistificar um pouco isso de que as expectativas das quantidades que o bebê vai ingerir são só expectativas dos pais. Portanto, o bebê sabe muito melhor regular a sua saciedade do que nós. Nós vamos perdendo essa capacidade com o tempo. Mas se pensarmos que um bebê acaba de nascer e vai à procura da mama da mãe, não é? Não há mais instintivo que isto. Portanto, nós é que vamos perdendo esta capacidade intuitiva com o tempo, este instinto com o tempo de regular a saciedade. Portanto, se um bebê vai começar a explorar e a alimentar-se também, não é? Claro, obviamente, o cuidador tem a responsabilidade nos alimentos que apresenta. Claro. E isto é o que eu ensino aos pais, porque o bebê, não é? Vai comer aquilo que tem à frente e isso é muito importante. Portanto, cabe aos pais a responsabilidade de dispor qualidade alimentar, não é? Alimentos nutritivos, interessantes, também nos cortes seguros, se falarmos no método mais autónomo, em que o bebê é que se alimenta sozinho, e cabe ao bebê escolher a quantidade daquilo que come. E isso é que assusta muito os pais. Não é? O quê? Eu agora não sei. E mesmo já o leite materno, as mães tendem a abandonar a amamentação de forma precoce por causa disso, porque não sabem a quantidade que ele está a comer. Isso é muito assustador. É, mas a gente também tem que perceber que eu acho que uma das coisas mais maravilhosas, e cada um tem a sua opinião, esta é a minha, que é nós podemos dar de mamar aos nossos filhos. Acho que é das coisas mais bonitas. Às vezes não é muito fácil, às vezes é um bocado doloroso. Claro, há desafios. Sim, às vezes é complicado. Em 3... Nem todas as amamentações são iguais, mas também é uma forma também da mãe também estabelecer uma ligação muito forte com o bebê também, não é? E trazer bastante segurança e pensarmos que o leite tem tudo aquilo que é necessário. Exatamente. Não é? Portanto, dar este conforto aos pais também é preciso. Eu e outros especialistas que são prós em amamentação também devem ter aqui um papel muito importante em descansar as mães e as famílias. É muito importante informar as mães para
elas se filtrarem um bocadinho a informação que vem, porque a era da industrialização trouxe estas fórmulas, não é, rápidas de acabar com estas dificuldades em 3 tempos, não é? E a verdade é que há profissionais que ajudam a colmatar essas dificuldades. E pronto, e a amamentação de facto é uma fase fantástica de criação de vínculo, tem montes de vantagens e, portanto, é preciso dizer às mães que o leite é suficiente e que há bebés pequenos, grandes, que têm as suas curvas de percentis e, portanto, às vezes elas sentem muita pressão em que o bebê encaixe naquele determinado percentil, mas é só pensarmos, uns são mais altos, outros são mais baixos, por isso também respeitar a saciedade do bebê nesse sentido e confiar que não há leites fracos. Claro, há dificuldades na amamentação, mas para isso existe acompanhamento, para perceber realmente se está tudo bem, se podemos mudar alguma coisa e confiar no processo da amamentação. Falando no Healthy Start, no seu projeto, para uma pessoa que esteja com receios e queira fazer da forma correta, este projeto pode ajudar, ou então alguém que esteja a passar por dificuldades. Mas o que é que o Healthy Start tem para me oferecer? Se eu for ter com a Joana e dizer, Joana, eu quero participar no Healthy Start, o que é que vai ter disponível para mim? Portanto, é um programa exclusivamente online, portanto, permite que qualquer pessoa, em qualquer parte do país, ou de outros, que sejam em que falem português, portanto, assistam. Aqui é uma parte inicial que é formativa, no fundo, alertar para isto, do início, não é? Qual é que é o timing para não haver aqui, para não iniciarmos a alimentação complementar de forma muito precoce, em que depois o bebê acaba por perder o interesse ou que aquilo não corre como esperado. Depois tem uma sessão comigo em que tiram todas as dúvidas e fazemos um acompanhamento num grupo do WhatsApp, que é uma ferramenta que está ao acesso de todos, em que nas dificuldades do dia-a-dia os pais podem ir colocando as perguntas. É assim, é impossível prever numa consulta de pediatra ou de médico de família ou o que seja, que dúvidas ou que desafios vão surgir no momento. Portanto, eu acho que é um apoio muito importante para os pais terem aqui uma voz dentro da área da nutrição, uma voz em quem eles podem confiar para superar os desafios. Isto é uma turma que começa de mês a mês, certo? Sim, isto é consoante a idade da criança, exatamente porque devem estar mais ou menos no mesmo timing, não é? De iniciar o acompanhamento, e a partir do momento que os bebés começam a comer, têm este acompanhamento de 4 meses. Falamos de tudo, desde qual é a cadeira ideal da refeição, que utensílios é que precisam, o ambiente da refeição, os timings, como apresentar, que alimentos é que devem introduzir primeiro, depois, a questão dos alergénios, porque pensava-se muito, e há 30 anos percebeu-se, não, agora percebeu-se, com os estudos que já se fazem há 30 anos, que as recomendações de atrasar a introdução de alergénios estavam a dar errado, porque as alergias dispararam. Em termos mundiais. Então, eu também dou esse apoio em termos de introdução de alergénios, portanto, relembro o lance de desafios todas as semanas, já introduziram o amendoim, não se esqueçam, olha, que isto depois tem tudo um timing ideal, cuidado com as texturas, vão evoluindo nas texturas, porque a introdução alimentar não é só engolir alimentos, nem nutrientes, é também desenvolvimento, e é isto que os pais não estão tão alertas. Então, com todo o respeito, o Healthy Start é uma fonte segura de informação, é como um Google, só que sem todas as contra-informações que nós podemos encontrar. Sim. Ou seja, se eu quiser, tenho um filho de 3 anos também. Boa. E nós tivemos que fazer algumas pesquisas e contratar alguns profissionais, e com este projeto então eu tenho uma fonte segura e um acompanhamento diário, através do WhatsApp, e-mails online. Uma informação filtrada, porque certamente se fez a pesquisa e teve dificuldade e viu algumas informações contraditórias, muito provavelmente, por isso é isso que eu quero transmitir aos pais, é no fundo um programa, um guia seguro para que não haja interferências e uma pessoa em quem eles podem confiar e perguntar. Já teve algumas turmas neste momento consigo. Sim, desde Qual tem sido o feedback dos pais? O feedback tem sido ótimo. Aliás, tem alguns feedbacks também na minha página do Instagram, que acho que vão deixar aqui no programa. Mas tem sido ótimo, não tem havido qualquer dificuldade, portanto, a iniciar, os pais ficam mais tranquilos, ficam mais confiantes, e eu acho que isso é tudo. Portanto, se os pais souberem o que estão a fazer, e se confiarem também no bebê, eu acho que isso é tudo, mas informação é poder. Então, nesta área da parentalidade, é muito importante termos aqui uma informação segura e alguém em quem confiar. Eu acho. Quando falou há pouco acerca de que não é só comer, é o desenvolvimento. Sim. O que é isso, o desenvolvimento? É desenvolvimento, por exemplo, de mastigação.
é muito importante até para o desenvolvimento da coluna, das estruturas. Os terapeutas da fala ainda explicam um bocadinho melhor isso do que eu, mas no fundo há uma janela de oportunidade para introduzir texturas, de que se depois passamos muito dessa altura, as crianças tendem a não aceitar, por exemplo, uma sopa com legumes a boiar, têm muito mais dificuldade em aceitar determinadas texturas. Por isso, a lógica é também abandonar um bocadinho a ideia de que os bebés têm que comer tudo passado, não é? E prolongar as sopas e as papas durante muito tempo, porque depois os pais relatam, e há crianças que têm mais predisposição para ter seletividade alimentar, que depois relatam que não conseguem introduzir outro tipo de alimentos e a alimentação fica muito restrita. E o que é que isso dá? Possíveis carências em termos nutricionais. Portanto, é evitar muito isto. E, através também das consultas durante estes anos que tenho dado aos adultos, percebe-se isso. Que os problemas estão lá atrás e os problemas estão na introdução alimentar. E, portanto, há adultos que não conseguem comer uma sopa com legumes a boiar, não é? Tem que ser tudo passado. Isso também me fez suscitar aqui o interesse por, ok, o que é que eu posso fazer para isto arrancar bem, para começarmos bem? E é muito esse o propósito do programa. Aliás, até costumam dizer, brincadeira à parte, é pequenino que se torce pepino, não é verdade? Essas coisas todas. Não encaixa. Há certas coisas que têm que ser desde de início. Algo que tenho esta dúvida aqui, que pais pensam assim, bem, eu não tenho tanto tempo, como falou o dia-a-dia, é muito corrido, não sei o quê, toma lá um suplemento vitamínico, qualquer coisa para crianças. O que é que você pensa disso? Acho que não é de toda a primeira linha, acho que isso é... No fundo, eu acho que procuravam muito isso por não confiarem no bebê. Eu acho que é algo que também está muito presente na minha infância, as pessoas procurarem suplementos vitamínicos porque tinham preocupação relativamente ao peso da criança ou relativamente à quantidade, mas isso é uma expectativa dos pais. A quantidade que a criança vai comer vai variar muito se está em fase de crescimento, se está numa fase em que o crescimento abrandou ligeiramente. Portanto, é também confiar no apetite da criança face às fases de crescimento. Mas para isso também é preciso acompanhamento, também percebermos de onde é que vem essa falta de apetite. Mas a primeira linha não é de todo suplementos vitamínicos. Não é? Temos que perceber, há sopa suficiente, há legumes suficientes, frutas. A criança consome, não consome, ou está a comer um doce no lugar de um lanche que poderia ser uma fruta. Portanto, temos que analisar isto como um todo e não logo dar aqui essa solução rápida. Não ser logo, sim, a primeira opção. Não, de todo, não é a primeira opção. Antigamente nem sequer havia esses suplementos, portanto, era tudo fruta. Estava-se a fruta na altura, fazia-se as coisas na altura, portanto, acabámos depois por virar para uma parte mais industrializada que acabou por nos prejudicar um bocadinho. Exatamente. E agora estamos a tentar voltar outra vez àquela parte que é tão essencial, que é as coisinhas básicas, não é? As coisinhas da natureza que são No fundo, eu acho que estamos a voltar lá e acho que há raízes que não devíamos ter abandonado e a dieta mediterrânica fala-nos muito disso e, portanto, a industrialização veio aqui colmatar algumas faltas, mas também veio criar alguns problemas. Nós estamos muito avançados, mas ao mesmo tempo estamos a ver que os antigos já sabiam muita coisa boa. É verdade. Joana, quem quiser entrar em contacto consigo, você não faz só consultas voltadas para crianças, também faz adultos, mas está mais focado nas infanto-juvenil. Exato. Mas quem quiser entrar em contacto consigo, saber mais, saber do Healthy Start, como é que o pode fazer? Pode fazer através de uma ferramenta que toda a gente tem acesso também, regra geral, através do meu Instagram. Site estará para breve, mas também será uma ferramenta de contacto para breve e, portanto, disponham também através do meu e-mail, que também está nas redes sociais, também através do LinkedIn, podem entrar em contacto comigo e pronto, e estarei aqui para ajudar nestas fases desafiantes da vida dos pais. Joana, foi um prazer tê-la cá no programa. Obrigada. Sempre quiser vir ao Manhãs TV, as portas estão abertas para si. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Aprendeste? Eu aprendi, tu aprendeste também? Sim. Sim. Pronto, maravilha. Melhorar aqui algumas coisas na alimentação do Bernardo? E tu vais começar por alimentos saudáveis ou o Martim tem que te chamar a atenção? Claro, é o melhor. Ele é o máximo. Em todo caso, É fantástico. tivemos um programa fantástico Quero para um ovo si. cozido. Ovo cozido, sim. É saudável. Pronto. Mamãe, cose-me um ovo que eu quero comer um ovo cozido. Tipo, Já agora faz dois, traz um para mim também. Trago um já para agora, ti. já agora. Mas nós prometemos estar de volta com mais convidados, temas fantásticos, profissionais em várias áreas para esclarecer as suas dúvidas. Se souber algum tema que você gostaria que a gente falasse no Manhãs TV, deixe-nos no Instagram, a gente poderá tentar trabalhar em relação a isso, de acordo com isso. esta entrevista estará disponível para si daqui a 2 semanas no nosso canal de YouTube, onde pode ver, rever e partilhar todos os programas que nós temos lá para si. Um resto de um dia fantástico. Você é a melhor coisa que nós temos aí desse lado. Nós temos uma grelha fantástica na Curiacos TV, convidamos você a conhecer os outros canais, Informação ao Minuto, temos Esta é a Hora, temos programas fantásticos, você está convidado. Então nos despedimos por aqui, esperamos por si. O resto de um dia bom. Próximo Tchau. programa. Tchau, tchau. Tudo bom.